Você já parou para pensar que comparar todos os bancos é como julgar todos os restaurantes pelo mesmo padrão? Alguns servem pratos impecáveis preparados com higiene e cuidado, enquanto outros são verdadeiros desastres à espera de acontecer. Com os bancos, a lógica é idêntica. Existem instituições sólidas, geridas por profissionais que entendem de risco como ninguém, com balanços tão robustos que parecem fortalezas. E há aquelas que tratam o dinheiro dos depositantes como fichas de cassino, apostando em empréstimos arriscados e jogando com o futuro dos clientes. Investir em bancos não é para amadores. Nos últimos 60 anos, vi crises que abalaram o sistema financeiro. A quebradeira da Savings and Loans nos anos 80 e 90, a crise da dívida latino-americana, os efeitos da bolha das .com, o colapso de 2008 que quase levou o mundo à falência e, mais recentemente, o desastre dos bancos regionais em 2023, quando o Silicon Valley Bank, o Signature Bank e o First Republic desmoronaram em questão de semanas. Cada uma dessas tragédias me ensinou a mesma lição. Em nenhum outro setor a qualidade da gestão faz tanta diferença. Um time excepcional protege os acionistas mesmo nos piores momentos. Um time medíocre destrói valor com arrogância e incompetência. Agora, vou revelar as únicas 3 ações de bancos em que eu colocaria meu dinheiro em 2026. Não são os que pagam os maiores dividendos, nem os que têm as ações mais baratas. São os bancos que eu realmente confiaria, instituições com gestores que entendem de risco, modelos de negócios sensatos e balanços capazes de resistir à próxima crise. Porque acredite, ela virá. Sempre vem. Antes de apresentar esses 3 bancos, deixe-me explicar o que eu procuro em um investimento bancário. Se você entender meus critérios, vai perceber por que essas instituições estão em uma categoria à parte. Primeiro, exijo um balanço blindado. Isso significa capital de sobra, liquidez abundante, ativos de alta qualidade e exposição mínima a empréstimos arriscados. Quando analiso um balanço, pergunto: se uma crise como a de 2008 acontecesse amanhã, esse banco sobreviveria? Precisaria de socorro do governo? Cortaria dividendos? Os acionistas seriam dizimados? Se a resposta for talvez ou provavelmente, eu nem me aproximo. Só invisto onde a resposta é um não categórico. Segundo, busco uma política de crédito conservadora. Os bancos lucram emprestando dinheiro a juros mais altos do que pagam aos depositantes. A diferença entre o que cobram e o que pagam é sua margem de lucro. A tentação é sempre buscar retornos maiores com empréstimos mais arriscados, financiamentos para devedores subprime, projetos imobiliários especulativos, alavancagem para fundos de hedge ou empresas com crédito duvidoso. Esses empréstimos pagam juros altos, inflam os lucros no curto prazo e fazem o CEO parecer um gênio. Até que os calotes começam. Aí as perdas são gigantes, os acionistas amargam prejuízos e o executivo é demitido, ou recebe uma indenização milionária, dependendo do contrato. Eu quero bancos que resistem a essa tentação. Instituições que dizem não a empréstimos duvidosos, mesmo quando os concorrentes estão dizendo sim, e ganhando mercado. Bancos que priorizam a solidez de longo prazo em vez de lucros imediatos. Terceiro, exijo uma gestão de excelência. No setor bancário, a qualidade dos líderes é tudo. Quero CEOs que já tenham passado por pelo menos uma grande crise e aprendido com ela. Times que têm participação acionária significativa e pensam como donos, não como funcionários temporários. Líderes que enfrentam os problemas de frente, sem tentar esconder perdas até que explodam. Executivos que entendem que o banco é um negócio de confiança e que a reputação vale mais do que qualquer resultado trimestral. Quarto, procuro o poder de geração de lucros consistente. Mesmo os bancos mais conservadores precisam ser rentáveis. Analiso o retorno sobre o patrimônio líquido, que mede a eficiência com que transformam capital em lucro. Os melhores bancos entregam retornos de 12% a 15% ou mais. Os medianos ficam entre 8% e 10%. Os ruins mal chegam a 8% ou operam no vermelho. Também observo o índice de eficiência, que mostra quanto custa gerar receita. Quanto menor, melhor. Os bancos de elite têm índices entre 50% e 60%, ou seja, geram R$ 2 de receita para cada real de custo. Os ineficientes ultrapassam 70% e são verdadeiras máquinas de desperdício. Quinto, quero bancos que devolvam capital aos acionistas. Instituições que geram lucros sólidos, mas guardam todo o dinheiro ou o desperdiçam em aquisições ruins, não são bons investimentos. Prefiro aquelas que pagam dividendos e recompram ações. Isso demonstra que a gestão não está interessada em construir impérios, mas em recompensar quem acredita no negócio.
Sexto, exijo uma avaliação justa. Não preciso que as ações estejam baratas como água, mas também não pago preços exorbitantes. Analiso o preço sobre o valor patrimonial e o múltiplo de lucros. Quero pagar um valor justo por um banco excepcional, não um preço astronômico por uma promessa. Esses são meus 6 critérios: balanço blindado, política de crédito conservadora, gestão de excelência, poder de geração de lucros, retorno de capital aos acionistas e avaliação razoável. Apenas 3 bancos atendem a todos eles com a solidez necessária para que eu confie meu dinheiro. Vamos ao primeiro. O primeiro banco em que eu investiria sem hesitar é o JP Morgan Chase, maior instituição financeira dos Estados Unidos com quase 4 trilhões de dólares em ativos, é também o banco de maior qualidade do país, e possivelmente do mundo, e há razões concretas para isso. O CEO atual, Jamie Dimon, comanda o banco desde 2005. Ele é, sem sombra de dúvida, o melhor executivo de bancos dos últimos 50 anos. Não é exagero. Dimon conduziu o JP Morgan pela crise de 2008 como ninguém. Enquanto outros bancos quebravam ou precisavam de resgates governamentais para sobreviver, o JP Morgan não apenas resistiu, mas prosperou. Em 2008, adquiriu o Bear Stearns por uma pechincha com apoio do governo e incorporou as operações do Washington Mutual após sua falência. Saiu da crise mais forte e maior. Como conseguiu isso? Com uma política de crédito conservadora antes mesmo da crise. Enquanto outros bancos distribuíam empréstimos ninja sem comprovação de renda, emprego ou ativos, e empacotavam hipotecas tóxicas em produtos financeiros, o JP Morgan foi cauteloso. Analisou cada empréstimo com rigor, evitou subprime e manteve reservas de capital robustas. Quando a crise chegou, tinha força para comprar concorrentes em dificuldades e ganhar mercado. É isso que uma gestão excepcional faz, se prepara para o pior antes que ele aconteça. Desde 2008, Dimon continua à frente do banco. E essa é a essência da disciplina operacional. Até os gigantes cometem erros, mas poucos têm a capacidade de absorvê-los sem perder o rumo. O caso do London Whale em 2012 foi um alerta, não um colapso. Um trader em Londres acumulou posições arriscadas em derivativos, resultando em perdas de mais de 6 bilhões de dólares. Mas aqui está o detalhe que separa os amadores dos mestres. O JP Morgan não apenas sobreviveu ao erro, como transformou em uma lição. O banco reforçou seus controles de risco, aprimorou a supervisão de operações complexas e, mais importante, manteve a confiança do mercado. Enquanto outros bancos teriam entrado em pânico ou tentado esconder o problema, o JP Morgan assumiu a responsabilidade, corrigiu o curso e continuou gerando lucros recordes no trimestre seguinte. Isso não é sorte, é cultura. E essa cultura é construída sobre um princípio simples: não se trata de evitar riscos, mas de gerenciá-los com precisão cirúrgica. Cada negócio do JP Morgan opera com limites claros, monitoramento em tempo real e uma hierarquia de aprovações que impede que uma única decisão comprometa o todo. Quando você tem 4 trilhões de dólares em ativos, não pode se dar ao luxo de improvisar. Por isso, o banco investe bilhões em tecnologia não para impressionar, mas para antecipar. Seus sistemas de inteligência artificial analisam milhões de transações por segundo, identificando padrões suspeitos antes que se tornem problemas. Enquanto outros bancos ainda lutam para integrar seus dados, o JP Morgan já usa machine learning para prever inadimplências, otimizar alocações de capital e até personalizar ofertas para clientes. Essa vantagem tecnológica não é um custo, é um multiplicador de lucros. Mas a verdadeira força do JP Morgan vai além dos números. É a confiança que ele inspira, e confiança no mundo financeiro é a moeda mais valiosa. Quando a crise de 2008 estourou, os clientes correram para o banco não porque ele era o mais barato, mas porque sabiam que ele estaria de pé no dia seguinte. Quando o Silicon Valley Bank quebrou em 2023, os depositantes transferiram bilhões para o JP Morgan em questão de dias, não por acaso, mas porque ele era o único lugar onde o dinheiro estaria seguro. Essa reputação não se constrói da noite para o dia. É o resultado de décadas de decisões conservadoras, de dizer não a lucros fáceis quando o risco não valia a pena, de priorizar a estabilidade sobre a ganância de curto prazo. E é por isso que mesmo em um mundo de juros baixos, inflação alta e incertezas geopolíticas, o JP Morgan continua a entregar resultados consistentes. Enquanto outros bancos sofrem com margens apertadas ou exposição a setores voláteis, ele diversifica seus riscos e capitaliza em todas as frentes. Quando as taxas sobem, o spread dos empréstimos aumenta. Quando as taxas caem, o volume de transações no banco de investimentos dispara.
Quando a economia desacelera, os clientes buscam segurança e depositam seu dinheiro no JP Morgan. É um modelo que se autoajusta porque foi desenhado para prosperar em qualquer cenário. Agora, alguns podem argumentar, mas o JP Morgan é grande demais para falhar, e isso cria riscos sistêmicos. A resposta é simples: ele é grande demais para ser permitido falhar, e é exatamente por isso que ele é tão resiliente. Os reguladores não o deixam relaxar, os acionistas não toleram aventuras, os clientes não perdoam erros. Essa pressão constante força o banco a ser melhor, não apenas bom, mas excepcional. Enquanto outras instituições se contentam em seguir as regras, o JP Morgan as antecipa, se preparando para cenários que ainda nem estão no radar dos concorrentes. E quanto ao futuro? Jamie Dimon pode até se aposentar um dia, mas a máquina que ele construiu não depende de uma única pessoa. É um sistema de governança, uma cultura de excelência e uma infraestrutura que funciona como um relógio suíço. Os próximos líderes já estão sendo treinados, os processos já estão documentados, e a filosofia de gestão já está enraizada. O JP Morgan não é um banco, é uma instituição e instituições duram gerações. Então, quando você olha para o JP Morgan, não veja apenas um gigante financeiro. Veja um modelo de como construir um negócio à prova de crises, um exemplo de como a disciplina vence a sorte e um lembrete de que no longo prazo, os vencedores não são os que arriscam mais, mas os que gerenciam melhor. E é por isso que ano após ano, ele continua a ser não apenas o maior banco do mundo, mas o melhor. Move contra eles. E é exatamente essa neutralidade que os torna resilientes. Enquanto outros bancos apostam alto em movimentos de juros, o US Bank prefere a consistência à volatilidade. Eles não buscam ganhos extraordinários em um trimestre para depois amargar prejuízos no seguinte. Seu modelo é construído para prosperar em qualquer cenário, seja em um ambiente de juros altos, baixos ou estáveis. E aqui está o detalhe que poucos percebem: o US Bank não é apenas um banco regional. É um banco nacional com escala regional. Eles operam em mercados com economias diversificadas, onde a renda média é mais estável e o risco de concentração é mínimo. Enquanto bancos como o Silicon Valley Bank dependiam de um único setor, e pagaram caro por isso, o US Bank tem clientes em agricultura, manufatura, saúde, tecnologia e serviços. Quando um segmento enfrenta dificuldades, outros compensam. Essa diversificação não é sorte, é estratégia. Outro ponto que merece destaque é a disciplina de capital. O US Bank não desperdiça recursos em aquisições arriscadas ou em expansões descontroladas. Eles crescem organicamente com foco em eficiência e retorno sobre o capital. Nos últimos 10 anos, enquanto muitos bancos regionais se endividaram para comprar concorrentes menores, muitas vezes pagando preços inflados, o US Bank manteve um crescimento constante, sem sacrificar sua saúde financeira. E quando fazem aquisições, são alvos cuidadosamente selecionados, como a compra da Mutual Union Bank em 2022, que fortaleceu sua presença na Califórnia sem sobrecarregar o balanço. Mas talvez o maior diferencial do US Bank seja algo intangível, a confiança. Em um setor onde a reputação é tudo, eles construíram uma relação de décadas com seus clientes. Não são o banco que oferece as taxas mais agressivas ou os empréstimos mais fáceis. São o banco que está lá quando você precisa, seja para financiar a expansão de uma pequena empresa, comprar uma casa ou simplesmente manter seu dinheiro seguro. Essa confiança se traduz em fidelidade. Enquanto outros bancos lutam para reter depósitos, o US Bank vê seus clientes permanecerem fiéis, mesmo quando surgem alternativas com rendimentos ligeiramente melhores. E não se engane, essa estabilidade não é sinônimo de estagnação. O US Bank tem investido pesado em inovação, mas de forma pragmática. Eles não correm atrás de modismos tecnológicos, implementam soluções que realmente agregam valor. Sua plataforma digital é uma das mais bem avaliadas do setor, com taxas de satisfação do cliente consistentemente altas. Eles entendem que o futuro do banking não é sobre substituir agências por apps, mas sobre integrar os dois de forma inteligente, oferecendo conveniência sem abrir mão do relacionamento humano. Quando você olha para o US Bank, não vê apenas um banco regional. Vê uma máquina de gerar lucros de forma previsível, um modelo de como operar com margens saudáveis sem assumir riscos desnecessários. Vê uma instituição que sobreviveu a crises, pandemias e ciclos econômicos sem jamais comprometer seus princípios. E acima de tudo, vê um banco que entende uma verdade simples. No longo prazo, os vencedores não são os que crescem mais rápido, mas os que duram mais. Se o JP Morgan é o padrão ouro da resiliência em escala global,
O US Bank é a prova de que você não precisa ser gigante para ser excepcional. Você só precisa ser disciplinado, focado e implacável na execução. E é por isso que entre todos os bancos regionais dos Estados Unidos, ele é o único que merece estar ao lado do JP Morgan no panteão dos melhores. Não por acaso, mas por mérito. Com a resiliência que construíram. O passado não define o presente e muito menos o futuro. Bank of America não é apenas um banco que se recuperou, é um banco que se reinventou. A crise de 2008 foi um erro de cálculo colossal, mas também um ponto de virada. Hoje eles operam com uma disciplina que muitos bancos menores nem sequer sonham em alcançar. Cada decisão é medida, cada risco é calculado, cada movimento é feito com a precisão de quem sabe que não pode, e não vai, repetir os mesmos erros. E isso não é otimismo cego, é matemática. O que torna o Bank of America único não é apenas seu tamanho, mas sua capacidade de transformar escala em vantagem. Com 2 trilhões de dólares em depósitos, eles têm uma das bases de financiamento mais baratas do setor. Enquanto outros bancos pagam taxas elevadas para atrair clientes, o Bank of America fatura com dinheiro que custa quase nada. E quando as taxas de juros sobem, como vimos nos últimos anos, essa estrutura se torna uma máquina de lucros. Não foi coincidência que, entre 2021 e 2023, sua receita líquida de juros tenha saltado de 45 bilhões de dólares para mais de 60 bilhões de dólares. Isso não é sorte, é engenharia financeira. Mas não se engane, o Bank of America não é apenas um banco de varejo. Sua divisão de Wealth Management, herdada da Merrill Lynch, é uma das mais poderosas do mundo. Com milhares de consultores e trilhões sob gestão, ela gera receitas recorrentes e margens elevadas, exatamente o tipo de negócio que os investidores adoram. E o setor de Investment Banking, um dos maiores do planeta com capacidade de competir de igual para igual com gigantes como Goldman Sachs e JP Morgan. Essa diversificação é o que protege o banco em tempos de incerteza. Claro, nem tudo é perfeito. Sua eficiência operacional ainda não está no nível do JP Morgan ou do US Bank, com um índice de eficiência próximo de 65%. Mas isso não é um problema, é uma oportunidade. A gestão já está trabalhando nisso, automatizando processos, fechando agências subutilizadas e investindo em tecnologia. A meta é clara, chegar a 60% ou menos. E quando isso acontecer, os lucros vão subir ainda mais. E quanto aos riscos? Sim, eles existem. Uma queda brusca nas taxas de juros poderia pressionar as margens. Uma recessão severa testaria a qualidade dos empréstimos. Mas aqui está a diferença. Hoje, o Bank of America não é o mesmo banco de 2008. Seu balanço é mais forte, sua carteira de crédito é mais conservadora, e sua cultura de risco é radicalmente diferente. Durante a crise dos bancos regionais em 2023, enquanto outros enfrentavam corridas bancárias, o Bank of America foi um porto seguro. Os clientes não fugiram, eles correram para ele. O mercado ainda não precifica essa transformação. Com um valuation em torno de 1,1 vez o valor patrimonial e um P/L de 10, o Bank of America está sendo negociado como se fosse um banco comum. Mas ele não é. É uma instituição que combina escala global, diversificação inteligente e uma gestão que aprendeu com os erros do passado. E quando você compra ações de um banco assim, não está apostando em um crescimento explosivo, está comprando resiliência. No fim das contas, o Bank of America é a prova de que até os maiores fracassos podem se tornar as maiores lições. Eles não apenas se recuperaram, eles se tornaram melhores. E em um mundo onde a maioria dos bancos ainda opera no limite do risco, isso faz toda a diferença. Cresce, os balanços se fortalecem e os riscos de inadimplência permanecem sob controle. É nesse cenário que bancos como o Bank of America conseguem extrair o máximo de sua alavancagem operacional, transformando cada ponto percentual de aumento nas taxas em lucros tangíveis. Mas atenção, o oposto também é verdadeiro. Quando as taxas despencam para níveis próximos de zero, como vimos em 2020, os bancos sofrem. A margem de juros se comprime, os empréstimos perdem rentabilidade e o que antes era um motor de crescimento se transforma em um freio. É por isso que a gestão de risco e a diversificação de receitas são tão críticas. E é exatamente nisso que os 3 bancos que destaquei se diferenciam. O Bank of America, por exemplo, não é mais refém do ciclo de juros como era há uma década. Hoje, quase metade de sua receita vem de negócios que não dependem diretamente das taxas, como gestão de patrimônio, serviços de investimento e pagamentos digitais. Isso significa que mesmo em um cenário de queda moderada nas taxas, o banco não desmorona. Ele se ajusta.
E se as taxas permanecerem estáveis ou subirem? Então, o BOFA se torna uma máquina de geração de caixa, com margens que se expandem e lucros que crescem acima da média do setor. É um jogo de equilíbrio, mas um jogo que eles dominam. E quanto à sucessão de liderança? Moynihan pode estar na casa dos 60 anos, mas o que ele construiu vai muito além de sua presença. O Bank of America não é mais um banco dependente de um único executivo visionário. É uma instituição com uma cultura de disciplina enraizada, processos robustos e uma linha de sucessão clara. O próximo CEO virá de dentro, alguém que já absorveu a filosofia de gestão conservadora e foco no longo prazo. Além disso, os reguladores não permitiriam que um banco sistemicamente importante como esse tomasse rumos arriscados. A supervisão é rígida, e as exigências de capital e liquidez garantem que a prudência seja a regra, não a exceção. Agora vamos falar de valuation. O Bank of America negocia a cerca de 1,2 vezes seu valor patrimonial e 11 vezes seus lucros. Pode parecer modesto em comparação com o JP Morgan, mas há uma razão para isso. O JPM é simplesmente o melhor banco do mundo. No entanto, o BOFA oferece algo que o JPM não consegue, um potencial de crescimento operacional ainda não precificado pelo mercado. Enquanto o JPM já atingiu um patamar de excelência quase inatingível, o Bank of America ainda tem espaço para melhorar sua eficiência, expandir suas margens e ganhar participação de mercado. E tudo isso a um preço que não exige que você pague pelo melhor dos melhores. Quando você compra ações do Bank of America, não está apenas adquirindo um banco. Está comprando uma história de transformação. Uma empresa que quase quebrou, aprendeu com seus erros e se reinventou. Que passou de um símbolo de excesso e risco a um exemplo de resiliência e disciplina. E mais importante, está comprando essa história a um valuation que reflete suas imperfeições, não suas conquistas futuras. Mas como encaixar esses três bancos em uma estratégia coesa? A resposta está na diversificação inteligente. Cada um deles desempenha um papel distinto em um portfólio bem estruturado. O JP Morgan é a âncora e a escolha óbvia para quem busca segurança, qualidade e crescimento consistente. É o banco que você seguraria mesmo em meio a uma tempestade financeira. O US Bank, por sua vez, é o componente defensivo. Um banco regional com uma abordagem ultraconservadora, um dividend yield atraente e uma exposição limitada aos riscos sistêmicos. É o tipo de investimento que você mantém quando quer dormir tranquilo à noite. E o Bank of America? Ele é o acelerador. O banco que oferece alavancagem operacional, potencial de valorização e uma exposição calculada ao ciclo de juros. Uma alocação equilibrada poderia ser 60% em JP Morgan, 25% em US Bank e 15% em Bank of America. Essa combinação oferece o melhor dos três mundos, a solidez do JPM, a estabilidade do US Bank e o crescimento do BOFA. E os números comprovam isso. Com um investimento de $100 mil distribuído dessa forma, você teria uma renda anual de dividendos de cerca de $2.875, um yield de 2,9%. Não é espetacular, mas é consistente. E o mais importante, esses dividendos tendem a crescer com o tempo, à medida que os bancos aumentam seus lucros e recompensam os acionistas. Mas o verdadeiro poder dessa estratégia está no retorno total. Ao longo de uma década, o JP Morgan poderia entregar um retorno anualizado de 10,5% a 12,5%, combinando valorização e dividendos. O US Bank, com seu crescimento mais moderado, poderia gerar entre 9% e 11% ao ano. E o Bank of America, com seu potencial de alavancagem, poderia alcançar entre 9,5% e 11,5%. Uma média ponderada desses retornos colocaria seu portfólio em uma faixa de 10% a 12% ao ano. Isso significa que seus $100 mil poderiam se transformar em algo entre $260 mil e $310 mil em 10 anos, e isso com premissas conservadoras. Se os bancos superarem as expectativas, os retornos serão ainda maiores. Agora, a pergunta inevitável: por que investir em bancos afinal? Por que não simplesmente colocar seu dinheiro em um fundo de índice ou em setores mais glamourosos, como tecnologia ou inteligência artificial? A resposta é simples: porque os bancos são a espinha dorsal da economia. Eles são o sistema circulatório do capitalismo. Sem bancos não há crédito para empresas crescerem, não há financiamento para famílias comprarem casas, não há infraestrutura para pagamentos fluírem. E enquanto houver crescimento econômico, haverá demanda por serviços bancários. É um setor com uma demanda estrutural, resistente a disrupções e essencial para o funcionamento do mundo moderno.
Além disso, os bancos são um negócio intrinsecamente lucrativo. Eles captam dinheiro a taxas baixas e emprestam a taxas mais altas. A diferença, o spread, é lucro puro. E quando bem geridos, esses lucros podem se multiplicar ano após ano, gerando retornos consistentes para os acionistas. Os melhores bancos do mundo, como os 3 que analisamos, conseguem crescer seus lucros a taxas de 2 dígitos por décadas. E não são apenas números em uma planilha. São dividendos reais pagos trimestre após trimestre, que podem ser reinvestidos ou usados para complementar sua renda. Outro ponto crucial: diversificação. Os bancos têm uma correlação baixa com setores como tecnologia, o que significa que eles podem se comportar de maneira diferente em momentos de crise. Quando as ações de tecnologia despencam, os bancos podem se manter estáveis e vice-versa. Essa descorrelação ajuda a suavizar os altos e baixos de um portfólio, reduzindo a volatilidade e aumentando a previsibilidade dos retornos. Mas aqui está o detalhe: nem todos os bancos são bons investimentos. Na verdade, a maioria deles é um desastre esperando para acontecer. Bancos mal geridos com práticas de empréstimo arriscadas, balanços frágeis e culturas corporativas tóxicas são bombas relógio. Eles explodem com frequência, destruindo valor para os acionistas e deixando um rastro de prejuízos. É por isso que a escolha é tão crítica. Você não quer qualquer banco, você quer os melhores. Aqueles que têm uma gestão excepcional, uma abordagem conservadora, uma cultura de disciplina e um histórico comprovado de resiliência. E é exatamente isso que o JP Morgan, o US Bank e o Bank of America oferecem. Eles não são apenas bancos, são instituições que sobreviveram a crises, aprenderam com seus erros e emergiram mais fortes. São empresas que entendem que o verdadeiro valor não está em correr riscos desnecessários, mas em construir algo que dure, algo que gere retornos consistentes, ano após ano, independentemente do ciclo econômico. Agora, uma última consideração: o timing. Os bancos não são um investimento para qualquer momento. Eles têm seus ciclos, e entender esses ciclos é fundamental para maximizar seus retornos. Os bancos performam melhor quando as taxas de juros estão subindo a partir de níveis baixos. Quando as taxas sobem de 2% para 5%, por exemplo, os bancos conseguem emprestar a taxas mais altas enquanto os custos de captação sobem de forma mais gradual. O resultado? Margens de juros se expandem, os lucros disparam e as ações decolam. Foi exatamente isso que vimos entre 2022 e 2023. Os bancos também se beneficiam de um ambiente econômico moderadamente positivo. Quando a economia cresce, a demanda por empréstimos aumenta, os balanços se fortalecem e os riscos de inadimplência permanecem controlados. É nesse cenário que bancos como o Bank of America conseguem extrair o máximo de sua alavancagem operacional, transformando cada ponto percentual de crescimento em lucros tangíveis. Mas quando a economia desacelera ou as taxas caem abruptamente, os bancos sofrem. A margem de juros se comprime, os empréstimos perdem rentabilidade e o que antes era um motor de crescimento se transforma em um freio. Por isso, a chave para investir em bancos não está apenas em escolher os melhores, mas também em entender o momento certo. E hoje, com a economia dos Estados Unidos mostrando resiliência, a inflação ainda presente e as taxas de juros em um patamar historicamente favorável, o cenário é promissor. Não é um ambiente de taxa zero, onde os bancos lutam para sobreviver. É um ambiente onde eles podem prosperar, e os melhores deles, como os 3 que analisamos, estão posicionados para fazer exatamente isso. No fim das contas, investir em bancos é investir em algo real. Não são promessas de crescimento futuro distante ou modelos de negócios baseados em esperança. São empresas tangíveis com ativos sólidos, fluxos de caixa previsíveis e uma capacidade comprovada de gerar valor. E quando você combina isso com uma gestão excepcional, uma cultura de disciplina e um valuation justo, o resultado é um investimento que pode entregar retornos consistentes por décadas. Então, se você está procurando uma forma de proteger e fazer seu dinheiro crescer, não ignore os bancos. Escolha os melhores, diversifique de forma inteligente e mantenha o foco no longo prazo. Porque, no fim das contas, os bancos não são apenas uma parte da economia, eles são a economia. E os melhores deles? São os alicerces sobre os quais o crescimento é construído. O cenário ideal para os bancos se desenha quando a qualidade do crédito se mantém sólida, as inadimplências são baixas e os lucros crescem de forma constante. É como um goleiro que defende todos os chutes. A bola não entra e o placar só aumenta a favor. Os papéis bancários prosperam quando as regras do jogo são claras ou se tornam mais flexíveis.
Se os reguladores reduzem exigências de capital ou afrouxam restrições, os bancos emprestam mais, assumem riscos calculados e, consequentemente, multiplicam seus ganhos. Foi exatamente isso que vimos em momentos recentes, quando algumas amarras regulatórias foram afrouxadas, e os resultados apareceram nos balanços. Por outro lado, os bancos sofrem quando as taxas de juros despencam para níveis irrisórios. Imagine um cenário em que os juros caem de 5% para quase zero, as margens de lucro se comprimem, os empréstimos rendem menos e os lucros encolhem. Os papéis bancários então perdem valor. Foi o que aconteceu entre 2007 e 2015, quando a política monetária ultra-expansionista espremeu os resultados do setor. E não é só isso. Em recessões, a demanda por crédito desaba, a inadimplência dispara, e os bancos são obrigados a provisionar perdas, o que derruba os lucros e, por tabela, as ações. Em 2008, o colapso foi brutal. Em 2020, mesmo que em menor escala, o susto foi real. Outro fator que pesa contra os bancos é a imposição de novas regulações. Após a crise financeira, o Dodd-Frank trouxe uma enxurrada de exigências, mais capital, testes de estresse obrigatórios, custos de compliance nas alturas. O resultado? Lucros pressionados e ações em queda. Então, quando é o momento certo para ter bancos na carteira? Quando a economia está em expansão, as taxas de juros estão estáveis ou em alta, e o ambiente regulatório é previsível. Fuja deles quando a recessão se aproxima, os juros despencam para zero ou novas regulações ameaçam o setor. E agora, no final de 2025, entrando em 2026, onde estamos? A economia cresce de forma moderada, nem em euforia nem em contração, um ritmo constante. As taxas de juros giram em torno de 5%, e o Fed pode até cortar um pouco, mas dificilmente voltaremos ao zero tão cedo. A inflação persiste, mas a economia mostra resiliência, o que sustenta juros relativamente altos. No fronte regulatório, a estabilidade reina. O sistema bancário está bem capitalizado, após anos de testes de estresse e fiscalização rigorosa, e não há novas regulações pesadas no horizonte. Não é o cenário perfeito, mas é um ambiente favorável para os bancos, e um momento razoável para considerá-los em sua carteira. Agora, como colocar essa estratégia em prática? Primeiro, defina quanto do seu portfólio será alocado em ações bancárias. Eu não recomendaria ultrapassar 10% a 15% do total. Bancos são apenas um setor, e a diversificação é fundamental. Se você tem um portfólio de R$500 mil, por exemplo, R$50 mil a R$75 mil em bancos é um bom ponto de partida. Segundo, distribua esse valor entre os 3 bancos que já discutimos, 60% em JP Morgan, 25% em US Bank e 15% em Bank of America. Com R$75 mil, isso significa R$45 mil em JPM, cerca de R$19 mil em USB e R$11 mil em BAC. Terceiro, compre as ações. Abra uma conta em uma corretora confiável, Fidelity, Schwab, Vanguard, qualquer uma das grandes serve. Pesquise os tickers, JPM para JP Morgan, USB para US Bank e BAC para Bank of America. Faça as ordens de compra nos valores que você definiu. Quarto, configure o reinvestimento automático dos dividendos. Os 3 bancos pagam dividendos trimestrais, e reinvesti-los automaticamente fará seu capital crescer de forma composta ao longo do tempo. Quinto, segure as ações no longo prazo. Esses não são papéis para trading, mas investimentos que devem se valorizar por décadas. Não venda só porque a ação caiu 10%. Não venda porque alguém na TV disse que bancos são arriscados. Não venda por causa de uma manchete sensacionalista. Mantenha a posição, colete os dividendos e deixe o tempo trabalhar a seu favor. Sexto, rebalanceie anualmente. Uma vez por ano, verifique sua alocação. Se o JP Morgan performou melhor e agora representa 70% da sua fatia bancária, em vez de 60%, venda parte dele e compre mais US Bank e Bank of America para voltar à proporção original. Isso força você a vender na alta e comprar na baixa, a essência de uma estratégia vencedora. Sétimo, monitore mudanças significativas. Embora o ideal seja manter as ações por anos, é preciso ficar atento a sinais de alerta. Se o JP Morgan trocar de gestão e um novo CEO começar a fazer empréstimos arriscados, é hora de reconsiderar. Se o US Bank registrar um salto nas perdas com crédito e começar a enfrentar dificuldades, é um sinal para reduzir a exposição. Se o Bank of America se envolver em um escândalo ou problema regulatório grave, é melhor sair.
Leia os relatórios trimestrais, acompanhe as cartas aos acionistas e esteja informado, mas não reaja a cada notícia. Só venda se houver uma deterioração fundamental no negócio ou na qualidade da gestão. Agora vamos falar de impostos, porque onde você mantém essas ações faz diferença. Os bancos geram renda de duas formas: dividendos e ganhos de capital. Os dividendos são qualificados e tributados a alíquotas favoráveis, 15% para a maioria dos investidores, 20% para os de renda mais alta. Muito melhor do que as alíquotas do imposto de renda comum. Já os ganhos de capital, se você vender as ações após mais de um ano, também são tributados a essas mesmas alíquotas reduzidas. Isso torna os bancos relativamente eficientes do ponto de vista fiscal. Os dividendos são mais vantajosos que os juros de títulos, e os ganhos de capital de longo prazo recebem tratamento tributário favorável. Por isso, as ações bancárias podem ser mantidas tanto em contas tributáveis quanto em contas de aposentadoria com vantagens fiscais. Se o espaço em suas contas de previdência for limitado, priorize manter títulos lá. Eles são menos eficientes fiscalmente. Já os bancos podem ficar na conta tributável, onde o tratamento dos dividendos ajuda. Mas isso é uma otimização secundária. O mais importante é ter as ações, não necessariamente onde elas estão alocadas. Por fim, vamos falar de gestão de risco, porque até os melhores bancos carregam perigos. O maior deles é uma recessão severa combinada com uma crise financeira. Se vivermos outro 2008, mesmo o JP Morgan, o US Bank e o Bank of America sofrerão quedas expressivas, 30%, 40%, até 50%. Eles provavelmente não quebrarão, mas as ações vão cair. Como se proteger? Diversificação é a chave. Não coloque todo o seu dinheiro em bancos. Tem ações de outros setores, títulos, imóveis, distribua o risco. Se os bancos despencarem, suas outras posições podem segurar o impacto. Horizonte de longo prazo. Se você está investindo para 10, 20, 30 anos, uma crise temporária não é um problema. Os bancos se recuperam, e sua riqueza cresce ao longo do tempo. Rebalanceamento. Se as ações bancárias caírem e se tornarem uma fatia muito pequena do seu portfólio, compre mais para voltar à alocação original. Isso força a comprar quando todos estão em pânico. Tamanho da posição. Não aposte tudo nos bancos. Mantenha sua alocação em 10% a 15% do portfólio. Se você perder metade desse valor, terá perdido apenas 5% a 7,5% do total, doloroso, mas não catastrófico. Monitoramento. Fique atento à saúde dos bancos. Leia os relatórios trimestrais. Se perceber sinais de deterioração na qualidade do crédito ou comportamentos arriscados, reduza sua exposição antes que os problemas explodam. Essas práticas não eliminam as perdas em uma crise, mas evitam prejuízos irrecuperáveis. E agora, uma pergunta final. Por que só esses 3 bancos? Por que não considerar outros? Estão seguros. Se o patrimônio líquido se esgotar, o banco quebra e os depositantes perdem dinheiro, ou, mais provavelmente, o governo intervém para evitar um colapso sistêmico. O primeiro passo para analisar um banco é entender a qualidade de seus ativos. Não basta olhar o volume de empréstimos, é preciso saber quais empréstimos foram concedidos. Um banco que concentra 30% de sua carteira em financiamentos imobiliários comerciais em uma única cidade está assumindo um risco geográfico enorme. Se aquela região entrar em crise, os calotes vão disparar. Já um banco com uma carteira diversificada, hipotecas residenciais, empréstimos corporativos, financiamentos de veículos, cartões de crédito, espalhada por todo o país tem muito menos chance de sofrer um choque localizado. Mas como avaliar a qualidade desses ativos? Existem 3 métricas-chave. 1. Taxa de inadimplência NPL, Non-Performing Loans, mostra a porcentagem de empréstimos que estão em atraso há mais de 90 dias. Uma taxa de NPL acima de 2% já é um sinal de alerta. Acima de 5% é um desastre em formação. Os bancos que recomendei mantêm suas taxas de inadimplência consistentemente abaixo de 1%, mesmo em recessões. 2. Cobertura de provisões para perdas. Os bancos reservam uma parte de seus lucros para cobrir empréstimos que provavelmente não serão pagos. A cobertura ideal é de pelo menos 100%, ou seja, para cada $1 de empréstimo problemático, o banco tem $1 reservado para cobrir a perda. Bancos como o JP Morgan mantêm coberturas acima de 150%, o que significa que estão preparados para surpresas desagradáveis. 3. Concentração de setores. Um banco que empresta 40% de seu capital para o setor imobiliário comercial está apostando tudo em um único segmento.
Se o mercado imobiliário entrar em colapso, as perdas serão devastadoras. Os bancos que recomendei têm exposições equilibradas, menos de 20% em qualquer setor específico, menos de 10% em qualquer região geográfica. O segundo pilar da análise é a estrutura de financiamento. Os depósitos são a fonte mais barata e estável de funding para um banco. Mas nem todos os depósitos são iguais. Depósitos de varejo, contas correntes e poupanças de pessoas físicas, são os mais estáveis, porque os clientes não costumam movimentar grandes quantias de uma hora para outra. Já os depósitos institucionais de grandes empresas ou fundos são voláteis, podem sumir em um dia se o banco der sinais de fraqueza. Aqui a métrica crítica é a razão depósitos, empréstimos. Um banco que financia 100% de seus empréstimos com depósitos é muito mais seguro do que um que depende de empréstimos de curto prazo no mercado interbancário. Os 3 bancos que recomendei têm razões depósitos, empréstimos acima de 80%, com o JP Morgan chegando perto de 90%. Isso significa que eles não precisam correr atrás de funding caro quando os mercados ficam turbulentos. O terceiro pilar é a gestão de riscos. Um banco pode ter ativos de alta qualidade e funding estável, mas se sua equipe de gestão for incompetente ou arrogante, tudo pode desmoronar. A história está cheia de exemplos. O Lehman Brothers tinha ativos de qualidade até o dia em que não tinha mais. O Silicon Valley Bank tinha depósitos estáveis até que seus clientes começaram a sacar tudo de uma vez. Como avaliar a gestão de riscos? Procure por histórico de crises. Os bancos que recomendei sobreviveram a 2008, a pandemia, a recessões regionais e a choques de juros. Eles não apenas sobreviveram, saíram mais fortes, ganhando participação de mercado enquanto concorrentes quebravam. Transparência. Bancos que escondem problemas em notas de rodapé ou usam contabilidade criativa para mascarar perdas são um sinal vermelho. Os relatórios trimestrais do JP Morgan, por exemplo, são modelos de clareza. Eles detalham exposições a setores, geografias, tipos de empréstimos e até cenários de estresse. Cultura de risco. Um banco que premia traders por assumirem riscos excessivos está cavando sua própria sepultura. Já um banco que demite executivos por violar políticas de risco, mesmo que isso signifique perder negócios no curto prazo, está construindo uma base sólida para o longo prazo. O US Bank é um exemplo disso. Eles recusam empréstimos lucrativos se o risco não estiver dentro de seus parâmetros. Por fim, o quarto pilar é a rentabilidade ajustada ao risco. Muitos investidores olham apenas para o retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, e acham que um ROI de 15% é melhor do que um de 10%. Mas isso é uma armadilha. Um ROI alto pode ser resultado de alavancagem excessiva, não de eficiência operacional. O que importa é o ROI ajustado ao risco, ou seja, quanto retorno o banco gera por unidade de risco assumido. Aqui a métrica mais útil é o retorno sobre ativos ponderados pelo risco, RORVA, Return on Risk-Weighted Assets. Ela leva em conta não apenas o lucro, mas também o capital necessário para sustentar os ativos de maior risco. Bancos como o Bank of America têm um RORVA consistentemente acima de 1,5%, o que significa que estão gerando retorno sólido sem assumir riscos desproporcionais. Agora, uma pergunta que sempre surge: se esses bancos são tão bons, por que seus múltiplos de valuation são tão baixos? A resposta é simples: o mercado precifica bancos com base em seu histórico de crises, não em seu potencial futuro. Durante a crise de 2008, o Bank of America chegou a ser negociado a 0,2x seu valor patrimonial. Hoje, mesmo depois de uma década de recuperação, ele ainda negocia a menos de 1,5x. O JP Morgan, apesar de ser o banco mais bem administrado do mundo, raramente ultrapassa 2x. Isso não é um sinal de fraqueza, é uma oportunidade. Quando você compra ações de um banco como o JP Morgan a 1,8x o valor patrimonial, está pagando menos de 10x os lucros normalizados, com um dividend yield de 3% e potencial de crescimento de 8% ao ano. Em qualquer outro setor, uma empresa com esse perfil seria negociada a 20x os lucros. Mas os bancos são odiados, e é exatamente por isso que são tão lucrativos para quem entende o jogo. Claro, há riscos. Sempre há. Uma recessão profunda pode derrubar os lucros. Uma crise de liquidez pode forçar vendas de ativos a preços deprimidos. Uma mudança regulatória pode aumentar os custos. Mas os bancos que recomendei estão preparados para isso. Eles têm capital suficiente para absorver perdas. Têm gestão experiente para navegar crises. Têm modelos de negócios diversificados para gerar lucros em qualquer ambiente. E aqui está o segredo: quando a próxima crise chegar, e ela vai chegar,
Esses bancos não apenas sobreviverão, eles vão prosperar. Enquanto bancos menores lutam para se manter de pé, o JP Morgan, o US Bank e o Bank of America vão ganhar depósitos, comprar ativos baratos e consolidar seu domínio. Os investidores que tiverem paciência para segurar suas ações durante a tempestade serão recompensados com retornos que poucos setores podem oferecer. Então, se você está procurando uma forma de construir riqueza no longo prazo, não procure mais. Esses 3 bancos são as melhores, e talvez as únicas opções seguras no setor financeiro. Não porque sejam infalíveis, mas porque são os únicos que aprenderam as lições do passado. Eles não vão repetir os erros que destruíram outros. E quando a próxima crise chegar, eles estarão prontos, e você também, se tiver a disciplina de segurar. Melhor. É o número que define se um banco está realmente criando valor para seus acionistas ou apenas sobrevivendo. Um ROI acima de 10% já é sólido. Acima de 15% é excepcional. E acima de 20%, isso é domínio absoluto. Os 3 bancos que estou recomendando operam consistentemente nessa faixa. JP Morgan, por exemplo, tem entregado ROEs na casa dos 15% a 18% nos últimos anos, mesmo em cenários desafiadores. Isso não é sorte, é resultado de uma gestão implacável, que otimiza cada dólar de capital e transforma risco em retorno. Mas aqui está o detalhe crucial. O ROI não é apenas um número isolado. Ele precisa ser analisado em conjunto com o risco que o banco assume para alcançá-lo. Alguns bancos inflam seus lucros com alavancagem excessiva ou apostas arriscadas, o que pode levar a desastres quando o mercado vira. Os bancos que você deve escolher são aqueles que entregam ROEs altos sem depender de truques contábeis ou operações de alto risco. Eles fazem isso com disciplina, mantendo uma base de capital robusta e uma carteira de ativos de qualidade. E é exatamente isso que JP Morgan, US Bank e Bank of America fazem. Eles não precisam correr riscos desnecessários para gerar retornos. Pelo contrário, sua força vem da consistência. Enquanto outros bancos tentam crescer a qualquer custo, eles crescem com inteligência, priorizando a segurança dos depósitos e a rentabilidade sustentável. Isso significa que mesmo em períodos de turbulência, eles continuam lucrando e seus acionistas continuam ganhando. Agora, uma pergunta que você deve estar se fazendo: se esses bancos são tão bons, por que nem todo mundo investe neles? A resposta é simples: a maioria das pessoas não tem paciência. Elas querem resultados rápidos, apostam em modismos ou se deixam levar pelo barulho do mercado. Mas construir riqueza no longo prazo exige exatamente o oposto. Exige foco, disciplina e a capacidade de ignorar o ruído. E é por isso que esses 3 bancos são a escolha certa. Eles não são apenas seguros, eles são resilientes. Eles não dependem de um único ciclo econômico para prosperar. Eles estão preparados para qualquer cenário: alta de juros, recessão, inflação, crise geopolítica. Enquanto outros bancos lutam para se manter de pé, eles continuam avançando, comprando ativos baratos, expandindo sua base de clientes e aumentando seus lucros. Então, se você quer dormir tranquilo sabendo que seu dinheiro está nas mãos de instituições que não vão te decepcionar, não há opção melhor. Não é sobre apostar no futuro, é sobre controlar o futuro. E esses bancos fazem exatamente isso. Eles não esperam as crises chegarem para reagir. Eles se antecipam, se adaptam e saem mais fortes. A pergunta não é se você deve investir neles. A pergunta é: por que você ainda não fez isso? De Arizona caem junto. O instinto diz para vender tudo e correr para a segurança dos títulos do governo. Mas é exatamente nesse momento que os verdadeiros investidores se destacam. Uma recessão não é o fim do mundo para bancos sólidos, é uma oportunidade de ouro. Quando o mercado entra em pânico, os preços caem, mas os fundamentos desses bancos permanecem intactos. JP Morgan, por exemplo, não vai falir porque a economia desacelerou. Pelo contrário, com menos concorrência eles ganham participação de mercado, compram ativos desvalorizados e saem da crise ainda mais fortes. Foi assim em 2008, foi assim em 2020 e será assim na próxima vez. O segredo não é fugir do medo, é usá-lo a seu favor. Quando os outros estão vendendo por desespero, você compra com convicção. E não precisa adivinhar o fundo do poço. Basta seguir os números. Se os bancos que você acompanha mantêm capital robusto, provisões controladas e uma base de depósitos estável, a queda é temporária. O mercado sempre se recupera e os bancos de qualidade lideram essa recuperação. Agora, imagine o cenário oposto. Você vendeu na baixa, assustado com as manchetes.
6 meses depois, as ações sobem 40%, e você fica de fora, amargando o arrependimento. Isso não é especulação, é história se repetindo. Os investidores que ganham dinheiro não são os que acertam o timing perfeito, mas os que têm paciência para esperar a poeira baixar. E não se engane, as crises não duram para sempre. Elas são como tempestades, intensas mas passageiras. O que importa é o que fica depois que o céu clareia. Bancos como JP Morgan e US Bank não apenas sobrevivem a essas tempestades, eles as usam para se reinventar. Enquanto os concorrentes fracos se afogam, eles emergem com balanços mais limpos, operações mais eficientes e uma fatia maior do mercado. Então, quando a próxima recessão chegar, e ela chegará, lembre-se, o pânico é o seu aliado. Não porque você deva ser imprudente, mas porque é nos momentos de maior incerteza que surgem as melhores oportunidades. E se você já fez o dever de casa, analisando relatórios trimestrais e entendendo os fundamentos, não há motivo para duvidar. A pergunta não é se você vai aguentar a pressão. A pergunta é, você está preparado para colher os frutos quando o mercado voltar a subir? Porque ele sempre volta. E os bancos que você escolheu estarão na linha de frente, prontos para recompensar quem teve coragem de ficar. Expansões. Mas lembre-se, a volatilidade não é risco quando você tem tempo. O verdadeiro risco é não estar posicionado quando os ventos favoráveis retornam. E se você ainda hesita, pergunte-se, qual é a alternativa? Deixar seu dinheiro parado em uma conta poupança rendendo migalhas enquanto a inflação corrói seu poder de compra? Ou perseguir modismos do mercado, pulando de ação em ação sem estratégia, pagando taxas e impostos pelo caminho? Os bancos que recomendo não são promessas vazias. São máquinas de gerar lucro, construídas para resistir a crises e prosperar nas recuperações. Eles emprestam, captam, investem e distribuem dividendos com uma consistência que poucos setores conseguem igualar. Olhe para os números. Desde 2000, o S&P 500 entregou retornos médios anuais de cerca de 7%, respeitável, mas não excepcional. Enquanto isso, JP Morgan, mesmo após a crise de 2008, superou o índice com folga. Não é coincidência. É resultado de uma gestão que entende o jogo. Quando os outros recuam, eles avançam. Quando os concorrentes enfraquecem, eles compram ativos a preço de banana. Quando o crédito seca, eles têm capital para preencher o vácuo. E não se engane, o ciclo sempre se repete. A próxima recessão virá, assim como a recuperação que a seguirá. Os bancos que você escolher agora estarão lá para capitalizar os dois momentos. Eles emprestarão às empresas que precisam crescer, financiarão as famílias que querem comprar casas e capturarão a demanda reprimida quando a confiança voltar. Enquanto isso, você não precisa adivinhar o timing perfeito. Basta estar no jogo, com as peças certas. Há um último ponto que poucos investidores consideram: a vantagem psicológica de possuir ativos que você realmente entende. Quando você sabe como um banco gera lucro, através de spreads, taxas, gestão de riscos, as oscilações do mercado deixam de ser um mistério assustador. Você passa a enxergar as quedas como oportunidades, não como ameaças. E quando os outros estão paralisados pelo medo, você age com clareza. Então, aqui está o plano. Comece hoje. Não espere o momento ideal porque ele não existe. Compre as ações gradualmente se preferir, mas não fique de fora. Configure o reinvestimento automático dos dividendos e esqueça a tentação de checar o preço todos os dias. Leia os relatórios trimestrais, sim, mas não para reagir a cada variação de 2%. Use-os para confirmar que os fundamentos permanecem sólidos. E quando a próxima crise chegar, porque ela chegará, lembre-se, você não está apostando em uma recuperação. Você está apostando em instituições que já provaram repetidas vezes que sabem como vencer. No longo prazo, o mercado sempre recompensa a paciência. E os bancos que você escolheu hoje serão os mesmos que daqui a décadas terão multiplicado seu patrimônio. A única pergunta que resta é: você vai deixar essa oportunidade passar? As oscilações fazem parte do jogo. É natural. Não se desespere nas quedas. Entenda que o setor bancário carrega riscos, até mesmo os melhores bancos podem enfrentar turbulências inesperadas. Mas ao distribuir seu capital entre 3 instituições com perfis distintos, você dilui os riscos específicos de cada uma. Sim, você não acertará o momento exato de comprar no fundo ou vender no pico. Às vezes, segurará ações em períodos de baixa que com timing perfeito poderiam ter sido evitados. Porém, também evitará o erro fatal de vender cedo demais e perder a recuperação que sempre chega. A disciplina é sua maior aliada. Confie no processo. Esses 3 bancos são os únicos em que depositaria meu próprio dinheiro em 2026.
Não são perfeitos, nenhum banco é, mas estão tão próximos da perfeição quanto se pode encontrar no setor. Tem gestão competente, balanços robustos e modelos de negócio desenhados para resistir e prosperar por décadas. Compre-os, mantenha-os. Deixe que o poder dos juros compostos trabalhe a seu favor.